Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar, hoje é terça-feira, dia 8 de outubro de 2024, e o banco acabou de publicar o Boletim Económico de Outubro, o documento que atualiza as suas previsões e análise acerca da economia portuguesa. Vamos ouvir agora o Governador Mário Centeno explicar as projeções para os próximos anos. A primeira mensagem que eu queria deixar é a de que nós temos nesta previsão uma desaceleração do crescimento económico, muito concentrada em 2024. Parte desta desaceleração vem do comportamento da economia já registado pelo INE no segundo trimestre e que se prolonga esse crescimento baixo no terceiro trimestre, de acordo com os dados que estão disponíveis. Desta forma, a previsão para o crescimento económico em 2024 cifra-se em 1,6%. Nós temos em 2024 uma desaceleração da atividade económica e depois uma recuperação ao longo do horizonte de projeção, com crescimentos de 2,1% em 2025 e 2,2% em 2026. O emprego continua a crescer nas nossas previsões. Apesar do abrandamento que vemos nos números de crescimento do emprego, temos ainda assim um mercado de trabalho bastante resiliente, que também se vê na taxa de desemprego, que se mantém virtualmente estável ao longo de todo o horizonte de previsão. A dimensão externa da economia portuguesa recuperou em 2024 excedentes que vinham de períodos anteriores, de anos anteriores. Nós temos uma previsão de que a balança corrente e de capital se mantenha positiva e fortemente positiva ao longo do horizonte de previsão, com os preços a convergir para 2%. Lembro todos os avisos que o Banco de Portugal tem feito ao longo dos últimos anos sobre a necessidade de sustentar o crescimento nas exportações e no investimento e não no consumo, seja ele público ou privado. É evidente que o consumo privado é uma parte muito relevante do nosso PIB, da nossa atividade, e ele desempenhará sempre um papel central quando medimos do lado da despesa a atividade económica. Mas em 2024 o contributo do consumo privado é metade do crescimento do PIB. Isto não acontecia há muitos anos em Portugal, não é necessariamente o modelo de desenvolvimento mais sustentável da nossa economia. As razões para este reforço da poupança são várias. Bom, desde logo, as taxas de juros. As taxas de juros mais altas são, obviamente, um incentivo à poupança. A partir do momento em que essas taxas de juros se vão manter mais altas, é expectável que o impulso vindo das taxas de juros para a poupança também se mantenha mais forte. Depois há um efeito que os economistas chamam de ricardiano, que tem a ver com a antecipação daquilo que são compensações entre a poupança pública e a poupança privada. E no momento em que nós observamos uma deterioração da poupança pública, nós esperamos que o comportamento dos agentes económicos seja o de compensar essa redução da poupança pública com mais poupança privada. Eu já me referi à reposição daquilo que foi a utilização dos níveis de riqueza e de poupança com o processo inflacionista e de aumento das taxas de juros. Há em toda a Europa um comportamento compatível com este desempenho, que é, à medida que o rendimento real aumenta após o surto inflacionista, os agentes económicos, as famílias em particular, repõem níveis de poupança e de riqueza que tiveram no passado e que tiveram que usar para responder à inflação. E nós temos também um efeito de crescimento do rendimento que vai afetar a poupança a partir do momento em que diferentes famílias têm diferentes níveis de propensão a consumir. Quando o rendimento aumenta mais
para as empresas, para as famílias, com menor propensão a consumir, média a consumir, a poupança acumulada, agregada, tende também ela a aumentar. Nós temos uma previsão de crescimento do investimento também na dimensão privada entre 4% e 5% em 2025 e 2026, dando, de alguma forma, a volta a este momento menos bom do investimento em 2024. As exportações recuperam num contexto, mais uma vez sublinho, que já temos vindo a chamar a atenção, num contexto de procura externa bastante pouco dinâmica. A procura externa cresce nos próximos anos abaixo daquilo que foi o crescimento da procura externa, imaginem só, no período da crise das dívidas soberanas na Europa. Cresce bastante abaixo daquilo que foi o crescimento da procura externa no período entre o fim da crise das dívidas soberanas e a crise pandémica. Ou seja, este é o período de recuperação económico em que a procura externa menos nos vai ajudar. E, portanto, isto é um desafio. O mercado de trabalho resiste a estas incertezas, por enquanto, é e continua a ser a melhor notícia, juntamente com a da poupança, que temos na economia portuguesa. Nós continuamos a ter níveis de contratações muito elevados, bastante acima daquilo que eram os níveis de contratações no período pré-pandémico. É evidentemente uma marca que não é, mais uma vez, só portuguesa, é europeia, do crescimento do número de contratações de estrangeiros, trabalhadores não residentes em Portugal, não nacionais, neste ciclo, com exceção de 2022, houve ganhos reais salariais em Portugal em todos os anos deste ciclo inflacionista. Não deixa de ser absolutamente assinalável que isso tenha sido assim e deve-se esse comportamento àquilo que foi a procura de trabalho pelas empresas e o ganho de qualificações que a economia portuguesa conseguiu. A inflação, enfim, não vou dizer que deixa de ter história, mas tem uma história bastante mais tranquila. Nós temos a inflação a convergir para 2%, já disse isso várias vezes esta manhã. Todas as componentes da inflação estão em desaceleração. O objetivo da política monetária é que esta inflação estabilize em 2%, o que significa em torno de 2%, e é exatamente aí que estamos. Assim consigamos manter a inflação próxima dos 2%. Embora o Boletim Económico de outubro não inclua novas previsões orçamentais, o Governador do Banco de Portugal deixou alguns avisos acerca do momento que atravessam as contas públicas portuguesas. Num momento do ciclo económico positivo, em que o emprego e os salários continuam a aumentar em Portugal, em que a política monetária está a inverter, ou está na fase descendente das taxas de juros neste ciclo de política monetária, é um momento, de facto, de todos os agentes económicos, famílias, empresas e Estado, constituírem poupanças essas que foram muito úteis, quer no período pandémico, as poupanças que acumulamos antes e durante a pandemia, e depois, em especial, quando a inflação subiu, também as taxas de juros subiram e, com isso, subiram os empréstimos, o serviço da dívida. Estando todos estes fenómenos a estabilizar e estando nós num período de redução das taxas de juros, é importante reconstruir estas almofadas de poupança para fazer face ao futuro. É exatamente isso que se está a observar em Portugal e eu quase que podia acabar a apresentação do Boletim Económico com esta frase. É o momento de todos
construírem almofadas financeiras para o futuro. Nós temos vindo a observar ao longo do ano 2024 uma deterioração do saldo orçamental. Isso significa que naquilo que é o horizonte de previsão, tal como aliás já tínhamos em junho, antecipa-se uma variação negativa do saldo estrutural ao longo de todo este horizonte. Há muitos anos que em Portugal não tínhamos variações de saldos estruturais negativos sucessivos na administração pública e, na verdade, desde 1992 que a despesa pública corrente não subia tanto como está a subir em 2024. Voltamos ao tema da contraciclicidade desejável das políticas. Elas devem ser contracíclicas. As políticas económicas foram feitas para alisar o ciclo, não para exacerbar o efeito cíclico da economia e, deste ponto de vista, quando isso não acontece, mais tarde vai ser necessário ajustar, provavelmente quando não desejávamos fazê-lo. Acabámos de ouvir um resumo da apresentação do Boletim Económico pelo Governador do Banco de Portugal. Pode consultar o documento em bportugal.pt e a versão completa da conferência de imprensa, com resposta às perguntas dos jornalistas, no canal do YouTube do Banco. Siga-nos também no X, LinkedIn e Instagram. Obrigado por ter estado connosco. O próximo Boletim Económico será publicado a 13 de dezembro. Até lá!